Senhoras e senhores, bem-vindos. Mais uma edição do nosso Pode Super Agro, o podcast de quem fez, faz e vai continuar fazendo o agro forte. Nosso convidado de hoje é uma liderança, literalmente uma liderança de um povo, o povo indígena aqui do estado de Mato Grosso, da etnia Halit Parisi, que é destaque mundial por produzir alimentos e ter sua independência financeira. Bem-vindo aqui no Pode Super Agro, Arnaldo, carinhosamente conhecido pelo Brasil como Branco Parecis. Branco, um prazer a gente receber você aqui e já de imediato agradecer sua presença e, claro, você falar um pouquinho sobre o desafio, esse estigma, esse rótulo que muitas vezes foi criado do povo indígena brasileiro e vocês mostrando esse exemplo de independência, que é essa independência financeira, a independência de desenvolvimento econômico. Para nós, comunidade indígena, é uma oportunidade que a gente não pode deixar de passar em branco, até para falar um pouco desse trabalho, né, que é feito pela comunidade indígena, acho que é única no Brasil, buscar o desenvolvimento econômico através de trabalho, geração de renda e principalmente produzindo alimento. Eu acho que o povo Halit Parisi foi abençoado por Deus quando tomaram a decisão de fazer uma mudança na sua vida, aquilo que mais nos afetava, que era a dificuldade econômica, né, que nos trazia aí mortalidade, miséria, discriminação. Tá certo que a gente paga um preço muito alto por isso, né, mas por outro lado, aquelas pessoas que nos conhecem, eles viram que aquele rótulo de que o índio é um vagabundo, é um preguiçoso, a gente vem deixando de lado. As pessoas não sabem que tudo isso que acontece com a comunidade indígena não é porque ela quer, não é uma decisão dela, mas sim algo que nos impõe, né, porque é um sistema, infelizmente, no nosso país, que o índio miserável, o índio ali sem liberdade, sem poder tomar sua decisão, ele gera muito lucro para aquelas pessoas que nem aqui estão, né? Arnaldo, posso tratá-lo como Arnaldo ou Branco? À vontade. Arnaldo, a gente vê que quando muitas pessoas têm a imagem do indígena com conflito, a nossa realidade aqui foi outra. Totalmente quando diferente. os colonos chegaram aqui, sempre teve essa harmonia. Os colonos que chegaram também tiveram muita dificuldade. E esse encontro de culturas, e até mesmo antes dos colonos, tivemos missões jesuíticas aqui, seus ancestrais fizeram parte dessas missões jesuítas que já ensinaram a agricultura naquela época. Exatamente. A questão da agricultura no povo indígena Parisi é tradicional, porém outro sistema de agricultura, né? Agora é importante falar sobre essa questão dos conflitos, né, que infelizmente no Brasil existe muito entre a comunidade indígena e a população não indígena. É uma realidade diferente de nós. Historicamente, o povo indígena Parisi é um povo negociador, um povo pacífico, para começar. Tanto é que na construção da linha telegráfica aqui no estado do Mato Grosso, principalmente na nossa região, que foi feito pelo Rondon, o povo Parisi liderava as equipes ali na abertura das estradas, conduzindo ali, trabalhando junto, né? Então há sempre esse relacionamento muito bom do Parisi com os não indígenas. Talvez até isso foi com que fez com que a gente hoje sobrevivesse, não tivesse sido extinto, né? Talvez fosse um povo aí que partisse para o conflito, para o confronto, hoje nós não estaríamos aqui. E nós vimos através disso que a nossa cultura ele é forte, ele tem valor, como eu já disse, né? Queria agradecer aqui a população de Campo Novo, principalmente o poder municipal, que entendeu, enxergou isso aí e tem investido muito nisso. Arnaldo, a gente observa que tem uma situação de números, né? Nós temos aqui, você pode me corrigir se eu estiver equivocado, sobre a situação diária. Atualmente explorada é 3% apenas do território indígena com a produção. É importante destacar esses números para as pessoas entenderem. Produzindo alimentos, gerando riqueza, gerando renda, literalmente para matar a fome, né? Para ter uma segurança alimentar. Conta para a gente sobre esses números. Nós temos aqui em 5 municípios, né, que está tudo interligado aqui na nossa região, uma área demarcada de 1.180.000 hectares, se não falha a memória. Algo aproximado. Desse território todo, nós exploramos menos de 2%. Então, é uma área muito pequena que está sendo explorada, a grande maioria é preservada, e nessa área que a gente explora, a gente consegue tirar ali o resultado, aí, o recurso para a nossa subsistência, gerando emprego, gerando renda, qualidade de vida para o nosso povo.
E quando você se olha no cenário geral como brasileiro, nós teremos direito aqui na nossa região de explorar pelo menos 35% desse território, uma vez que nós somos agricultor. Nós temos aí as nossas inscrições, nossos cadastros, nossas organizações, recolhemos nossos impostos, mas o direito nosso como brasileiro, produtores em cima do território indígena, nós não temos uma quantidade definida para poder explorar. Nós criamos no passado o Plano de Gestão Territorial do Povo Indígena Halite Pareci. E por felicidade, inteligência nossa, nós conseguimos inserir nesse plano de gestão territorial uma área de até 50 mil hectares para ser explorada. Hoje nós temos na terra indígena Pareci 17.750 área consolidada com agricultura, mas o nosso projeto é chegar nos 50 mil que está ali no nosso plano de gestão territorial. Acredito que isso vai ser feito com calma, de maneira bem gradual, cada coisa no seu tempo, mas nos caminhos legais. A gente sabe que hoje, para nós indígenas, conseguir uma licença ambiental de operação não é fácil. Para o produtor rural já é difícil, imagina para nós indígenas que estamos plantando numa terra que é da União. Dizem que é nossa, mas é da União. Mas assim, graças a Deus esse trabalho está sendo reconhecido cada vez mais, principalmente pela FUNAI, pelo Ministério Público. Hoje nós estamos conversando aí com a Conab, já produzindo sementes aqui dentro para distribuir para outros indígenas no Brasil afora. Então, acho que o nosso esforço, a nossa luta, ele está sendo reconhecida. Não é fácil, mas a gente precisa estar ali insistindo, porque é um trabalho justo, né? E a gente observa os nossos irmãos, enfim, a nossa comunidade indígena, que Dubai, Estados Unidos, enfim, vários lugares, Egito, trajados devidamente, levando a cultura e esse conhecimento. Você imaginava, lá na sua mocidade, que eu tenho imagens, inclusive, você em trator, prestando serviço para fazendeiros aqui na região, correto. E aí depois teve essa transição de vocês começarem a implantar. Você chegou a imaginar a etnia Halite Pareci, o indígena aqui da região de Mato Grosso, ser tão respeitado e reconhecido no mundo? Na verdade, muito pelo contrário, né? A gente tinha até vergonha de dizer que era índio pela discriminação. Eu sempre falo que a discriminação de um povo, ele está principalmente no aspecto social, condições econômicas. Que ali você vira um miserável, você incomoda, você está pedindo, você não está contribuindo. E, para falar bem a verdade, a gente não imaginava. É muito difícil, né? Tanto é que a nossa cultura ela era muito frágil, né, no passado. Eu falo que a cultura ela tem muito a ver com o aspecto econômico. O Pareci ele não faz uma festa tradicional para celebrar a fartura, não faz. Então, se você não tem condições de ter um alimento de qualidade, uma roça, casas boas, casas novas, você não vai fazer uma festa tradicional. E isso faz com que a cultura, a tradição, ela vai morrendo. E quando nós trouxemos de volta a questão econômica aqui para dentro, que começamos a desenvolver, essas coisas foram ressurgindo, foram melhorando, roça nova, casas novas. E nisso foi acontecendo as celebrações, os rituais, a cultura. E daí entra uma pessoa muito importante, que é o cacique Rony, que enxergou que a cultura precisava ser resgatada, precisava ter o seu valor, e ele foi fundo, ele estudou a cultura, o resgate, a implantação da cultura novamente, e hoje é motivo de orgulho, né? Não só para nós Halite, mas também, acho que para a sociedade de Campo Novo. Eu vejo que nos pontos turísticos as pessoas vão, eles querem se vestir de Halite, querem se pintar, querem falar alguma palavra na língua. Então isso para nós é motivo de orgulho. Hoje acho que a nossa cultura ela ganhou muito com isso, está fortalecida, 70% da nossa população é falante da nossa língua, e isso é maravilhoso, né? Arnaldo, e tem um ancestral que hoje nós temos o cacique Narciso, que ele é o ancião, né, de toda a comunidade. Mas nós tivemos um grande líder, que é o João Garimpeiro. Acredito até que seja seu ancestral, o João Garimpeiro. Ele sempre foi muito negociador. Como que era a situação dele? Ele defendia o território, mas também ele tinha a possibilidade de vislumbrar, de fazer parcerias com as pessoas que não eram indígenas naquela época, que lá na década de 70 era muito mais complicado. Com certeza. O João Garimpeiro, ele era uma pessoa muito inteligente, porém auxiliado por pessoas também muito esclarecidas. O Daniel Matenho Cabixia é um cara que era a base do João Garimpeiro nessa parte de orientá-lo. E ele, como você disse, muito criterioso, defendeu muito a questão do território, rigoroso nessa parte.
Mas também quando a pressão veio para abertura de estrada, a construção de série de coisas que afetavam o território indígena, ele nunca cedeu a troco de nada. Se hoje nós temos agricultura aqui dentro, se nós temos a estrada onde cobram direito de passagem, foi tudo fruto da orientação. A gente lutou para garantir o território, esse território precisa gerar sustento de diversas formas, né? Então, nesse ponto, ele foi negociado. Conheci muito bem, convivi bastante com ele e aprendi muito também, né? Então, acho que faz parte da comunidade Rally de Parecia essa essência de negociar. Acho que isso é saudável, né? Porque quando você negocia, você chega num entendimento onde é bom para todos, né? Arnaldo, a gente tem a possibilidade de ver esse sucesso, esse exemplo, esse case de sucesso que é a etnia Rally de Parecia, que está se multiplicando aqui pela região, já outras etnias estão trabalhando dessa forma, são muito bem organizados. Eu tenho aqui até assim dizer de que são mais organizados documentalmente do que muitos projetos de reforma agrária. É importante estar dentro da lei, ter toda a organização de associações. Aqui nós temos a associação mãe, depois as outras. Exato. É importante? É importante, é necessário a gente fazer isso, né? Até porque, como já disse anteriormente, né, a pressão contrária ao indígena desenvolver qualquer atividade que não seja cultural é grande. Então a gente precisa estar dessa forma, estar organizado socialmente, através de instituição. É um desafio, a burocracia é muito grande, mas a gente está cada dia mais se preparando, graças a Deus, né? Nós temos muitos jovens formados, temos bastante gente estudando, né? Hoje acho que a comunidade Parecida tem mais de 80 pessoas formadas de nível superior, né? Depois desses 22 anos de projeto, tem facilitado a vida dessas pessoas, cada vez mais pessoas formando, temos médicos, advogados, agrônomo, né? Diversos, né? Então isso para nós é cada vez mais necessário. Eu sempre falo, a gente penou um pouco para desenvolver aqui com a atividade agrícola, porque nós tínhamos o domínio lá da prática, de subir num trator, de plantar na hora certa, preparar o solo e tal, cuidar. Mas a gente não tinha domínio de gestão de negócio, então essa foi a nossa dificuldade. Acredito que daqui mais para frente as pessoas mais jovens que estão vindo, eles vão estar preparados melhor do que nós e com certeza vão fazer a coisa mais bem feita. Mandei mensagem para ti, era 5h30 da manhã, já estava de pé. É muito trabalho. É trabalho. O resultado vem com o trabalho. E também um conselho para você dar para as outras comunidades. E, claro, o trabalho se aplica a qualquer pessoa. Me conta um dia, como que é um dia de trabalho para o Arnaldo? Na atividade agrícola, que nem eu sou responsável por uma área de produção e também presidente da cooperativa. Começa hoje com o celular, né? O celular não te dá tranquilidade. Então, às 4 horas você tem que estar ali antenado, já se preparando, tomar o seu café e organizar os trabalhos e partir para o desafio, né? É uma coisa que nós, como índio, a gente tem que estar ciente de que você vai ter que abrir mão daquela maneira de ser índio para que os outros continuem sendo. Quem sair na frente como liderança, ele vai ter que abrir mão das suas festas, das suas pescarias praticamente todo final de semana, num período de plantio e colheita, por exemplo, não tem sábado, não tem domingo, não tem hora. E a gente precisa entender disso, entender que a agricultura, tudo que tem nela precisa ser feito na hora certa. Se é para fazer agora, faça agora, não pode ser depois. E isso consome seu tempo, mas é gratificante, né? Traz um resultado, traz uma vida melhor para a população nossa, então acho que isso tudo vale a pena, tudo é gratificante. Arnaldo, você foi uma pessoa muito querida e é muito querido ainda pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, teve a oportunidade de visitá-lo, dele vir para aqui, para Campo Novo do Parecis, também visitar você. Qual é o seu conselho e também o seu recado que você dá aos políticos, né, e essas novas lideranças políticas que estão surgindo pelo Brasil? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Eu fui um dos primeiros índios a me declarar eleitor dele no primeiro turno. Não foi fácil, né? Todo mundo cai matando em cima, porque não vai mais demarcar nenhum centímetro de terra indígena. Então, tudo bem, tem gente que precisa de território indígena, mas tem gente que tem terra indígena demarcada e está morrendo em cima. E eu fui tentar entender o projeto de governo dele para ver se era interessante. E quando eu vi que era interessante, a gente começou a trabalhar a cabeça de outros índios para que a gente pudesse... Eu tive, para ter uma ideia, 7, 8 vezes com ele, né?
A primeira vez meu telefone tocou, um amigo meu falou, o presidente quer falar contigo. Eu falei, o presidente da FUNAI? Ele falou, não, é... Aí, cara, foi emocionante, né? Chega, me emociona, mas foi muito bacana. O que eu falo assim para os políticos? Eu acho que nós temos muitos políticos que, no período da eleição, falam que defendem a causa indígena, né? Mas precisa entender qual causa que ele precisa defender. É manter o índio ali como um animal de vitrine só para fazer de conta que está fazendo política ou entender que esse indígena ele tem direito? E enfrentar junto com o indígena esse desafio, porque a nossa legislação ela é construída para nos manter ali preso num cercado e ficar ali. E quando você está ali cercado no seu território, sem condições de vida, sem cultura viva, nem para turismo você serve. Você só tem condições de ficar ali como um índio pintado, da hora que você associa as coisas, desenvolvimento econômico, geração de renda, atividades produtivas nesse território, manutenção da cultura, preservação ambiental, e é possível fazer tudo isso. Eu acho que é isso que os políticos precisam entender e proporcionar. Muitas vezes mudar algumas questões da legislação, não é claro para tirar os direitos já assegurados, mas para dar mais liberdade para o índio, continuar sendo índio, mas vivendo bem dentro desses territórios. Ainda dá tempo, vamos comentar um pouquinho sobre esse projeto que eu acho maravilhoso, que nas áreas indígenas é cultivado, né, os produtos convencionais. Exatamente. Para o pessoal, as ONGs, e principalmente Sim. Você ambientalista que acompanha, você entender que os produtos é muito mais difícil produzir nas áreas indígenas porque não pode usar sementes modificadas geneticamente. Conta pra gente qual que é esse desafio também sobre essa situação de produzir. Já é difícil conseguir o direito de produzir. Exato. E agora produzir da maneira convencional ainda é mais complicado. É um desafio muito grande, um custo muito alto, né? Requer hoje, na atualidade, muita dedicação, muito conhecimento, né? Porque acho que a mudança genética ela veio para superar os desafios que a agricultura tem, como doenças, pragas, reduzir o uso de agrotóxicos, coisa que no convencional, se você não tiver um sistema biológico muito bem implementado, bem desenvolvido, você não consegue fazer. Então isso torna muito caro a nossa atividade, mas é o que é nos impostos, né? Infelizmente é isso que criaram, eu acho que até para dificultar as atividades agrícolas dentro dos territórios indígenas. Os desafios foram nos impostos e nós estamos superando devagar e não vai ser isso que vai fazer nós desistir da agricultura, não. Talvez você esteja comendo pipoca nesse momento, assistindo o nosso Pod Superagro. Campo Novo do Parecis é o maior produtor nacional de milho pipoca e o maior exportador. Cerca de 60% da pipoca produzida no Brasil sai aqui de Campo Novo do Parecis. E desses 60%, cerca de 30% é produzido nas áreas, nas cooperativas indígenas. Então, quem sabe você está aí comendo sua pipoca e é produzida nas áreas indígenas. Exatamente. Como que é ter essa parceria de produzir um alimento que está dentro de quase todos os lares e dos cinemas? Para nós é motivo de orgulho. O nosso sonho é criar ainda essa marca, né, da pipoca Halite Parecis, né, com selo e tal. Nós estamos trabalhando para isso. Eu acho que aí as pessoas que estiverem comendo essa pipoca vão ver. Isso aqui é produzido pelos índios e tal. E é motivo de orgulho para nós fazer parte desse mundo tão importante que é produzir alimento e saber que nosso alimento produzido por nós está chegando no prato das pessoas, na mesa de toda a família, né? Isso para nós é gratificante e é motivo de muito orgulho. Branco, obrigado pela presença aqui no Pod Superagro e esperamos muito sucesso na sua carreira como liderança indígena, também como líder da produção agrícola mecanizada, né? Produção mecanizada Sim. nas áreas indígenas. E esperamos ter uma oportunidade para trazer aqui futuramente essa marca e apresentar essa marca da pipoca Halite Parecis. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço a todos que estão nos assistindo aí e convidar, né, todos para que conheçam, né, vão buscar, vão pesquisar, vão nas aldeias conhecer a etnia Halite Parecis para vocês verem como é que é feito o nosso trabalho. Muito obrigado, tá?